Olá, hoje é nosso terceiro encontro do grupo de estudos sobre o livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Brits. Vamos falar sobre o capítulo 3 do livro com o título Identificar o espectro, suspeitar para intervir e não esperar. Esse capítulo é extenso e por isso dividi os capítulos em subtemas, ou seja, em partes. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o papel de quem avalia a criança e quando suspeitar. Eu sou professora Cláudia Misitieri, psicóloga e pedagoga. Gostaria muito também de saber, durante esse nosso encontro, de que lugar do Brasil vocês são, o que fazem, se são estudiosos sobre o autismo, se tem outras áreas também de interesse de estudo de vocês, se tem alguém na família com autismo, com suspeita, pode ser aluno conhecido. Coloque aqui para mim, por favor, nos comentários, dúvidas, sugestões. Caso surja alguma durante o nosso encontro, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, ok? Então vamos lá, sejam bem-vindos, lápis e papel na mão. Os autores iniciaram o capítulo 3 trazendo para nós que somos estudiosos sobre autismo alguns exemplos muito comuns que são encontrados na clínica e em outros espaços, e exemplos esses para que possamos o quê? Nos sensibilizar que um sinal pode significar algo mais, para que não fiquemos à mercê de uma situação em que a criança dê um clique e melhore. Então nós temos que estar muito atento a isso. Muitas vezes são sugeridas situações onde não, ele vai dar um clique e melhorar. Vamos ter muita atenção com relação a isso. O caminho não é por aí. Algumas mães, eles nos trazem aqui no capítulo 3, que algumas mães identificaram muitas vezes que havia algo de errado com a sua criança. Nesse momento, o que elas fazem? Buscam mais informações na internet e percebem muitas vezes que há muitos sinais que a sua criança pode ter autismo e o profissional, ou o pai, parentes, ou mesmo esse movimento de busca é feito até mesmo pelo pai e a mãe desconsidera que pode haver algo de estranho no desenvolvimento da criança, né? Então, muitas vezes é uma tia que sinaliza, muitas vezes é um profissional, seja ele professor, um psicopedagogo, fonoaudiólogo, e a família ou os parentes apresentam resistência, né? O que acontece? Eu vou trazer para vocês a nossa posição enquanto estudioso, enquanto pesquisador. Nós estamos aqui, porque essa criança tem o quê? Essa criança tem o direito, eu disse isso mesmo, o direito de passar por uma avaliação quando ela nos sinaliza que algo está errado, está comprometendo o seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento dela, né? Por quê? Porque um dia que se passa sem intervenção, vai diminuindo as chances que a criança tem em ter melhor qualidade de vida e mais autonomia. Um dia para essa criança faz muita diferença, sim. Por isso que os autores nos trazem, sobre o quanto é fundamental o papel de quem avalia essa criança. E aí nós podemos pensar o quanto é importante nós, profissionais, ouvirmos esse responsável, esse cuidador que traz essa criança para avaliação.
Quando buscamos o médico, é porque estamos angustiados com a possibilidade de recebermos, após uma avaliação, uma notícia que não seja tão agradável. Faz parte do profissional, né, desse trabalho médico, dar um diagnóstico, do trabalho médico. E muitas vezes ele pode ser sim preocupante. Por isso, muitos pacientes evitam procurar essa avaliação. Há casos em que os pais acabam não levando os filhos para que seja feita uma avaliação, porque os obstáculos, tanto culturais, né, ideias equivocadas, falta de conhecimento, aparecem em comentários da família, ou mesmo em avaliações de outros profissionais que já examinaram a criança anteriormente. Então, ao procurar um profissional, uma profissional para avaliar a sua criança, os pais esperam o quê? Esperam alguém com um perfil diferenciado. E o que isso significa, Cláudia? Que quem avalia uma criança deve sempre primeiro ter, né, um preparo, ser uma pessoa preparada para separar muito bem dados significativos de dados não significativos no relato dos pais, no relato dos cuidadores dessa criança. Esse profissional deve conhecer profundamente, ou seja, de forma detalhada, as etapas de desenvolvimento infantil. Deve entender as relações que existem entre o desenvolvimento, aprendizagem e demais áreas que afetam, sim, habilidades que normalmente avaliadas em sua área. Por exemplo, quando nós falamos no atraso de fala, pensamos no fonoaudiólogo, mas esse atraso pode ocorrer por motivos relacionados a áreas como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que faz parte do campo de quê? Da neurologia. Mas os fonoaudiólogos devem o quê? Saber mais sobre o TDAH, sim, mesmo não sendo neurologistas. E sobre os efeitos também dele sobre os processos de linguagem. Assim como os pediatras e neurologistas também devem saber mais sobre o atraso de fala. Uma das principais, das coisas principais no papel de nós profissionais, no papel de quem avalia essa criança, é realizar um atendimento o quê? Um atendimento humanizado. Quando nossas ações se baseiam na empatia, a estatística e a frieza dos números vão se transformar em informações para prevenir problemas que se tornarão maiores se nada for feito de maneira precoce. Esses dados vão servir, esses dados servirão como base sólida de que se adiantar a normalidade é sim reduzir o sofrimento dessa criança a longo prazo. E então permitir que os pais tenham um sucesso nas suas ações e um desempenho social que eles nem imaginavam, para o seu filho que apresentava o atraso no desenvolvimento. O principal papel que devemos desempenhar enquanto profissionais quando avaliamos uma criança é que devemos nos colocar no lugar dela e no lugar de sua família. Identificar precocemente um atraso de desenvolvimento é um ato de empatia, é um ato humano, um ato de humanidade e de colocar a ciência, sim, à disposição das pessoas para que sejam permitidas alegrias e que essas alegrias se frutifiquem no meio familiar. Por isso, somos, sim, corresponsáveis por essa criança chegar à adolescência, chegar à fase adulta
E o diagnóstico precoce de um transtorno é fundamental para que essa história seja escrita da melhor forma possível. E agora, então, dito tudo isso, dessa introdução do nosso terceiro capítulo do livro, vamos, Cláudia, e quando devemos suspeitar? Então vamos pensar juntos. Se fôssemos levados a dizer numa só palavra o que representa o principal problema gerado pelo autismo numa criança, poderíamos responder: o principal problema gerado é quanto ao social. Por quê, Cláudia? Porque nós somos seres sociais, pois nós agimos, pensamos, sentimos, nos emocionamos, regulamos nossas ações, sempre considerando o quê? Considerando a presença do outro, a presença de um grupo, de um estado de emoções criado por uma ou várias pessoas, seja na igreja, na escola, na família. Para cumprir esse processo de maneira coerente, de acordo com o esperado pelos demais, tivemos que fazer o quê? Que é ajustar o nosso comportamento de acordo com o meio social. Isso, quem faz esse ajuste é o nosso cérebro. E a isso nós chamamos de quê? Cognição social. A cognição social é o resultado de informações levadas a um conjunto de regiões cerebrais com a finalidade de quê? De perceber, de entender, de modificar e elaborar, além de responder de forma organizada e de forma sequencial a diversas fases de uma tarefa envolvida num contexto social, ou mesmo numa relação social. Para que a pessoa consiga, processar bem as tarefas sociais, essas regiões devem estar funcionando muito bem, sem alterações de estrutura ou bioquímicas. O processamento social compreende o quê? O olhar, o contato visual fixo no olhar dos outros, para reconhecer e logo associar a um parentesco, ao lugar onde moramos, a como e quando conhecemos essas outras pessoas com quem estamos nos relacionando, de onde somos, qual é o nosso histórico, se é agradável ou não, como devemos reagir ou permanecer, sendo uma pessoa afável, afetuosa com esse outro com quem eu estou lidando ou não. Por isso, os autores nos trazem alguns marcos do desenvolvimento que devemos estar atentos. Então, anote aí, lápis e papel na mão, que é muito importante esses marcos de desenvolvimento que eles trouxeram aqui, que é importante que nós tenhamos conhecimento. Vamos lá. Com 2 meses de vida, nós já fixamos o olhar nas pessoas e respondemos aos estímulos delas. Podemos sorrir, chorar ou responder modificando inclusive a nossa respiração, deixando de mamar por alguns segundos. Isso com 2 meses de vida. Aos 3, 4 meses, nós já direcionamos os olhos para quem fala ou chama. Levantamos a cabeça para direcionar a atenção para outros que estão à nossa volta. Podemos nomear isso como atenção social. Essa atenção social nos permite que consideremos os outros que estão ao nosso redor quando iniciamos e mantemos uma atividade, qualquer ela, e que permite parar e modificar a nossa postura de acordo com a reação que esse outro teve conosco.
Permite também que nós possamos compartilhar objetos e experiências, além de aprender a construir nossas habilidades a partir das relações. E isso faz com que o bebê aprenda desde cedo a gritar, chorar, fazer burburinhos para conseguir o que ele quer ou o que ele precisa para sobreviver. Então, nós, aos 8 meses, também temos um outro marco muito importante que é pedir colo. Começamos a apontar para objetos aos 9 meses, chamando a atenção do adulto ao mesmo tempo. Até 1 ano de vida, nós já devemos saber fazer gestos sociais, como dar tchau, mandar beijos, fazer gracinhas com a boca e com os olhos, apontar, chorar em resposta a uma situação que nos sentimos contrariados, sorrir quando ficamos satisfeitos. Nessa idade já se espera, inclusive, que nós comecemos a falar palavras que pelo menos os pais consigam entender, em torno de 5 palavras. A partir de então, a fala vai evoluindo até que consigamos falar mais de 150 palavras aos 18 meses e em torno de 250 palavras até os 2 anos de idade. Entre os 18 meses e os 2 anos, começamos a falar palavras que podem sim representar uma frase, como água, frases de 2 palavras, quero água. Começamos a utilizar frases sempre com sentido e de acordo com o contexto que estamos ali naquele momento. A fala deve ser sempre coerente com o momento, de acordo com o que realmente se espera para aquela situação. Essa fala deve ser utilizada de modo funcional, uma forma organizada, conforme aqueles que ouvem de nós, né? O que é esperado para aquele contexto. Agora, muita atenção, não se espera de maneira alguma repetições de palavras, nem uso de palavras fora do assunto. Isso não. É ponto para que fiquemos atentos, isso chame nossa atenção. Outro ponto importante que os autores trazem aqui no livro é com relação ao brincar. O brincar deve obedecer a 2 princípios básicos. O primeiro, brincar de acordo com as regras e funções daquele brinquedo específico. E o segundo, brincar com interação e compartilhamento junto aos interesses do outro amiguinho ou daquele grupo especial que estamos naquele momento, respeitando o tempo e a sequência daquele tipo de brincadeira. Mais uma vez, atenção. Se a sua criança brinca apenas com partes específicas do brinquedo, se enfileira sem motivo e sem uma ligação com os outros, brinca isoladamente o tempo todo, se fica apenas jogando e quebrando o brinquedo, algo não vai bem. E essa parece ser uma situação anormal, não é mesmo? Assim, pais, cuidadores, profissionais não devem titubear. Não tenham dúvida, um perfil diferente do que falamos, toda essa descrição aqui do desenvolvimento, dos marcos que foram trazidos do desenvolvimento, se houver algo diferente, né, dentro de cada faixa etária que é exigida, por favor, leve essa criança a uma avaliação especializada. Muito atento, vou falar novamente. Ponto importante com relação à brincadeira. Se essa criança não compartilha brinquedos, não coloca uma função para aquele brinquedo, que de fato aquele brinquedo tem, simplesmente
desconsidere a função daquele brinquedo, quebre, desmonte, fique rodando. Atenção! Leve essa criança para essa avaliação especializada. É um direito dela, ok? Hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse encontro, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com pessoas que você sabe que têm interesse. Na semana que vem, estaremos juntos no 4º encontro. Um beijo. Tchau, tchau.